Olá, queridos irmãos e amigos, paz vos seja multiplicadas em Cristo Jesus, o nosso bendito e amado Salvador. Damos graças a Deus por mais esta feliz oportunidade que o Senhor nos dá para estarmos comunicando a palavra de Deus. Nesta oportunidade, vamos ler um trecho da palavra de Deus, 2 versículos apenas, que está em Mateus capítulo 27, versículos 32 e 33. E quando saíam, encontraram um homem cireneu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, onde crucificaram o Senhor Jesus. Mas nós não vamos falar da crucificação, vamos falar sobre este cidadão aqui, cireneu, que muito pouco se conhece. Era um trabalhador que, segundo o relato, vinha do campo, vinha da roça, né? Fosse lá em Minas Gerais, vinha da roça. Ele foi encontrado no momento que iam levando Jesus para ser crucificado e o constrangeram a levar a cruz de Cristo. Não sabemos quantos quilômetros faltavam, qual a distância que faltava para chegar no Gólgota. Só temos notícia que de lá de onde começaram a caminhada até o Gólgota era uma distância de 8 quilômetros. Para um peso de cruz, que era a cruz de Jesus, que pesava entre 80 e 90 quilos, é um peso muito considerável para uma caminhada nessa distância, né? 8 quilômetros, para carregar um peso entre 80 e 90 quilos, muita coisa. E para Jesus, que já estava debilitado por ter passado uma noite inteira sem dormir, sendo julgado, depois maltratado, chicoteado, como foi chicoteado, estava fraco para levar esse peso aí. Até um homem normal encontraria dificuldades. Mas esse cireneu deveria ser bem forte, né? E ajudou ao Senhor Jesus levar a sua cruz. Cireneu de Cirene. Cirene, que foi fundada em 630 a.C., sendo a primeira polis grega a instalar-se no norte da África. Ficava localizada onde hoje se encontra a cidade de Sharrat, na região oriental da Líbia, a 10 quilômetros da costa. E, segundo relatos ainda, de Cirene para a Cidade Santa, era uma distância de 1.600 quilômetros. Este cidadão morava por ali, era um estrangeiro em Israel,
portanto um gentil, né? Que morava por ali e coincidência ou não, ele vinha do campo no momento que encontrou a turba que levava Jesus para ser crucificado. Pois bem, e aí o constrangeram a levar a cruz de Cristo. Como vimos, foi um sacrifício muito grande, né? Por que não constrangeram uma outra pessoa, né? Foi preciso aparecer esse homem ali no caminho, mas todas as pessoas que estavam, ou melhor, quase todas, né? Que estavam naquele cortejo, estavam naquela turba, eram grande parte, se não a maioria, torcendo pela morte do Salvador. Aquele homem gentil apareceu por ali e ajudou Jesus a levar a cruz. Ou melhor, levou a cruz para Jesus. Maravilha, né? Não sabemos a que distância, como já dissemos, mas foi uma grande ajuda. E aí então, ele ajudou o seu Salvador, ajudou o meu Salvador levar a cruz, aquela cruz que seria para mim. Mas eu não levaria nem poucos metros, quanto mais 8 quilômetros. E então aquele homem levou, aquele gentil, né? Aquele estrangeiro. A palavra de Deus fala em Isaías, fala aos Romanos, sobre a promessa da salvação para os judeus, né? Romanos capítulo 15, versículo 10. E outra vez diz, alegrai-vos gentios com o seu povo. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios, celebrai-o todos os povos. E outra vez diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá, que é Jesus, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz, em crença, para que abundeis em esperança, pela virtude do Espírito Santo. Olha aí, Jesus era a esperança, não apenas para os judeus, mas também para os gentios, conforme o que nós lemos aqui. E lá no profeta Isaías, a palavra de Deus também mostra sobre a salvação dos gentios no Salmos 117 também. Então, os gentios tinham a promessa da salvação. Aquela mulher cirofenícia também profetizou, né? Porque os gentios eram considerados animais répteis e quadrúpedes. Mostra isso lá em
em Atos 10, mostra também, né, a palavra de Deus, aquela mulher Sirofenícia, que Jesus disse que não seria bom pegar pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela era estrangeira, foi ali buscar uma bênção. Jesus falou aquilo, mas ela retrucou dizendo: mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Não foi nada mais do que uma profecia que os gentios pegaria uma parte da salvação que era dada aos filhos, aos judeus. E aí se cumpriu. Quando Pedro entrou na casa de Cornélio, lá em Cesareia, para inaugurar a evangelização entre os gentios. Depois, Paulo, comissionado para pregar aos gentios, pregou bastante, né? 14 cartas que ele escreveu para as igrejas espalhadas pela Ásia Menor. Esta salvação atingiu a todos nós. Como Paulo escreveu a Tito, que a salvação nos atingiu, né? A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, gentios e judeus. Primeiro dos filhos, né? Primeiro os judeus, como está escrito aos Romanos. Paulo falando: pelo que não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é a salvação para todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também dos gregos. Primeiro dos judeus, também dos gregos, ou seja, dos gentios. E nós somos, pela graça e misericórdia, atingidos por essa salvação. Aquele homem ali, acredito que foi recompensado por Deus por ter ajudado o Filho de Deus, o nosso Salvador, o Salvador dele e nosso, a levar a sua cruz. Então nós também devemos pensar nisto, que nada nesta vida acontece por acaso. Aquele homem apareceu ali, eu acredito penhoradamente que foi providência de Deus. Deus, portanto, como Pai, nos abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.